Fala pessoal, tudo bem? Vou gravar mais uma aula aí sobre a seção de Londres, ou melhor, mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre Londres, a seção de Londres, queridinha seção de Londres. Vamos lá, vou dar as características, os principais comportamentos da seção de Londres. A seção de Londres, ela vem logo após a seção de Frankfurt, tá? Então, Frankfurt inicia às 1 e fecha às 3. Londres inicia às 3 e fecha às 8, tá? Então, quais são as principais características da seção de Londres? Londres é conhecido por ser uma seção com muito volume financeiro, devido à abertura dos bancos europeus, tá? Normalmente, quase assim, a maioria das vezes, Londres é quem dá a direção para o dia. Londres dá a direção para o mercado. Por quê? Porque é a seção com o maior volume financeiro, tá? Só por isso. Então, na maioria das vezes, Londres vai dar a direção do dia, tá? E Londres pode variar aí de um range, uma volatilidade média de 60 a 70 pips. Praticamente o dobro aí, né, da Ásia e de Frankfurt, tá? Então, caso você tenha o nível pago, você pode usar o mesmo indicador, o ASIAN Range, tá? Caso você use o gratuito, tem essa opção aqui de indicador que você pode estar usando, tá bom? Sessions, Nifel, não sei como fala. Então você vai conseguir configurar todas as sessões com um único indicador. Por que eu tô falando isso? Porque o gratuito tem um limite, né? Se não me engano, é de 3 indicadores. Beleza? Então vamos lá. Configurando o indicador, tal, você vai colocar lá, ó, UTC-4, tá? Importante você mudar o horário para seguir o horário de Nova York, tá bom? Vamos seguir o horário aí de Nova York. Então você vai colocar aí UTC-4, tá? E aqui as cores, ó, a Ásia vai ser das 18 a 1, vai ser eu coloquei aqui na cor azul. Frankfurt dá umas 3, um azul claro, e Londres das 3 às 8, um verde. Nova York eu ainda não preenchi, vou preencher na próxima aula. Então está separado da seguinte forma: a Ásia, o range da Ásia, dá 18 a 1, Frankfurt é esse azulzinho claro e Londres esse verde, tá? Então, como eu já comentei, uma das características principais de Londres é formar o high ou o low do dia. Porque isso, ó, isso detalhe, ó, caso a Ásia não tenha feito low, Londres pode formar o high ou low, tá? No caso aí tá escrito, acabei escrevendo errado. No caso a Ásia não tenha feito o low ou o high do dia, Londres pode formar, tá bom? Uma das características aí de Londres, tá? Por quê? Porque lembra lá, voltando para a seção asiática, muitas das vezes a Ásia consome um PDH, um PDL e acaba formando o fundo ou o topo do dia. Algumas vezes, mas algumas outras vezes quem faz o high ou low do dia é Londres, tá? Aqui nós temos um exemplo, ó. Nós estamos em uma estrutura de alta e Londres forma o low do dia, tá vendo? Então Londres formou o low do dia. Beleza? Ó, a Ásia consumiu um PDH, deu uma oportunidade aqui de correção, né, de operar um pullback, e depois Londres formou o low do dia. Então você poderia buscar uma trade aqui, sabendo que Londres tem como característica formar o low do dia. Aqui, Londres formando o high do dia. Observa aqui que nem a Ásia nem Frankfurt teve força para sustentar o preço. Olha que interessante como o preço a Frankfurt faz a mudança de caráter aqui, tá vendo? Para as pessoas venderem aqui nesse ponto, ser liquidado.
lá sobre aquela subtrap, né? Sobre Frankfurt, tá vendo? Bem interessante, né? Daí Frankfurt liquida essa trap, forma o raio do dia e dá a direção para o preço. Outra característica da seção de Londres é buscar pontos de liquidez, como PDH, PDL, PWH, PWL e outros pontos, como pode ser uma linha de tendência, topo duplo, fundo duplo, canal paralelo, é outro tipo de liquidez aí, tá? Então, tem como característica buscar esses pontos de liquidez para que as instituições consigam fechar as suas ordens ou adicionar mais ordens ou montar uma posição, entendeu? Então, a instituição vai usar esses pontos como um combustível para o mercado, tá? Então, uma das características de Londres é buscar pontos de liquidez. Então, aqui nós temos, ó, Londres, é aquele mesmo exemplo que eu dei anteriormente. Londres, ele forma o low do dia e dá a direção para o preço buscar uma máxima mensal, um PWH. Tá? E Londres está indo buscar. Nova York está indo buscar, né? Londres deu a direção para Nova York dar a continuidade. Aqui um outro exemplo. Londres forma o high e direciona para o low da Ásia. Ou seja, ó, aquele mesmo exemplo que eu dei, ó. Olha que interessante. Ele faz a mudança de caráter aqui. As pessoas começam a vender no topo de Frankfurt, que é um topo fraco. E olha como esse candle de 15 minutos, ó, teve muita absorção. Isso mostra que lá em 1 minuto teve sinais de entrada nesse high. Então, as pessoas são acostumadas a operar o Asian Range, né? E consumo do Asian Range, quando consomem, começam a vender. Né? Então, se você opera o Asian Range, provavelmente você já passou por isso. E se você não sabia, agora você sabe. Que Frankfurt é uma trap. Daí Londres captura, forma um raio do dia e dá a direção para buscar outro ponto de liquidez. Qual o outro ponto de liquidez? O low da Ásia. Lembra que a Ásia tem como característica esse ponto também? Então olha aqui que interessante, tudo que nós vimos. Tá vendo? Cada sessão fazendo o seu serviço, cada sessão fazendo a sua característica, o seu comportamento. Né? Então Londres formou o raio do dia e deu a direção para buscar um ponto de liquidez, aqui no caso, o low da Ásia. Beleza? Olha aqui, esse exemplo está bem bacana. Ó, qual é a principal característica da Ásia? Capturar pontos de liquidez, né? Beleza, ela não capturou, nós tínhamos aqui um PDL, ó. Seria interessante ela tivesse capturado esse PDL, ela não capturou esse PDL. Daí ela foi, capturou esse PDH. Inclusive teve uma movimentação bem forte esse dia da Ásia, né? Daí o que que acontece, ó? Daí vem Frankfurt, já cria uma certa liquidez aqui, ó. Vendo? Londres vem, captura o topo da Ásia e de Frankfurt, eliminando esses primeiros vendedores e depois dá a direção para o dia buscar o PDL e forma também o high. Então, olha o que que Londres fez. Vou com mais calma. Melhor, cada sessão, né? A Ásia não consumiu esse PDL, tá? Então, ela consumiu um PDH. Aí, beleza, ela configurou aqui lá em 1 minuto e tal, vendas. Os pessoal começaram a vender aqui nesses pontos. Né? Olha o quanto o preço desce. Ele captura um PDH, o preço desce. Quando o pessoal começa a voltar aqui, o preço voltar aqui, eles começam a vender nessas zonas. O que prova isso é, olha essa acumulação aqui, tá vendo? A instituição está dando falsas confirmações aqui para você vender, para gerar mais liquidez, mais combustível para ela. E também ao mesmo tempo está induzindo pessoas a comprarem aqui, ó, nesse ponto. Mas fazer a mudança de caráter e tudo mais, o pessoal achar que o preço vai subir. Então Londres captura toda essa liquidez e direciona o preço para um ponto de liquidez, um PDL,
certo? Então Londres fez o raio do dia e deu a direção para o dia. Lembrando, galera, tudo isso precisa ter contexto, tá? Esse é o comportamento da seção de Londres, tá? Quais são os principais comportamentos? Buscar pontos de liquidez, formar o high ou low do dia, caso a Ásia não tenha formado, e dar a direção para o preço, beleza? Londres é uma sessão bem fácil de se operar, galera, bem fácil mesmo. Só que para a gente operar ela, a gente tem que acordar bem cedo aqui, né? Bem cedo mesmo. E eu gosto de operar a sessão de Nova York. Só opero a sessão de Nova York. Tá. Fechou, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí sobre a sessão de Londres. Bem importante, né? E você já vai conseguindo criar um contexto, né? Se você juntar os conteúdos aí de estrutura, pontos de interesse, liquidez, você vai conseguindo já construir um contexto. Eu diria que as sessões é a cereja do bolo, né? Para a criação de um contexto bom. Tá bom? Então, um abraço. Nos vemos na próxima aula. Show? Se você não me segue no Instagram ainda, me segue lá no Instagram. Sempre postando dicas e operações para vocês. Show? Um abraço. Curte, comenta. Se inscreve aí para me ajudar. Show? Até a próxima aula. Falou.